Bom, meu nome é Jones Brandão, sou Head de Educação da Agenda Edu e hoje, em mais um webinar, a gente tem o privilégio de usar esse canal, esse espaço virtual para falar direto com você, parceiro da Agenda Edu, ou você que está interessado em ser parceiro da Agenda Edu, ou ainda você de educação que ficou curioso sobre o tema que nós vamos conversar aqui. De qualquer forma, quem quer que seja você, de onde você esteja, seja bem-vindo. Nosso papo hoje é o papel do professor no desenvolvimento social e emocional do aluno. Vamos conversar sobre as tais competências socioemocionais, mas pela ótica e pelo desafio que é para o professor em sala de aula, no seu planejamento, e obviamente isso acaba esbarrando também numa questão de cultura da escola, de falar um pouco até do apoio da gestão nesse sentido. Vamos nós vamos mesclar a sua tela entre a minha pessoa e um slide, algumas telas que vão trazer algumas informações para você. Então, fica ligado que em alguns momentos vai aparecer aí alguns conteúdos na sua tela também. Mas antes, pensa aqui comigo. Quando a gente fala sobre a ideia de competências socioemocionais, né, a gente precisa lembrar de uma coisa bem inicial, bem básica, né, bem aquilo que nos sustenta. Bom, todos nós somos seres integrais. Nós não temos como nos segmentar em partes emocionais, físicas, cognitivas, espiritual. O fato é que nós somos um ser integral, todos nós. Só que parece que de uma forma ou outra, ao longo do processo histórico do desenvolvimento acadêmico, da escolarização, houve uma espécie de fragmentação do indivíduo. Ele foi fragmentado entre o que é cognitivo, o que é emocional, o que é espiritual, como se a gente conseguisse, ao ir para a escola, deixar a nossa bagagem emocional fora da escola. A gente, enquanto aluno, nós fomos à escola com toda essa bagagem. Você, professor, quando entra numa sala de aula, encara alunos que levaram para dentro da sua sala de aula toda a bagagem de quem eles são integralmente. Seres integrais, sociais, emocionais, cognitivos, espirituais. Então, o que nós estamos experimentando é que depois de um longo tempo, com um grande investimento no cognitivo, na ideia de aprender conteúdos, de reter informações, de acumular dados e ter que responder tudo isso em uma prova, a gente criou uma grande teia e uma grande cultura, um sistema baseado na quantidade, no volume do que o indivíduo é capaz de absorver. Até que nos esbarramos no óbvio. Isso não é sustentável. Ninguém carrega na sua mente todo o conteúdo que acumulou, que tentou acumular durante a educação básica. Ou você que está me ouvindo sabe de pronto qual a função das mitocôndrias? Quantos são os afluentes do rio Amazonas? Ou qual a razão de seno e cosseno? Você vai saber de pronto? Todos vocês estão me ouvindo? Acho que não. Alguns, sobretudo professores ligados aos temas que eu aqui questionei, é capaz de responder de pronto. Mas a maior parte de nós não. Eu não sei quantos afluentes tem o rio Amazonas. Não mesmo. Mas a gente teve que responder esse tipo de pergunta nas provas. Não é verdade? Bom, nós estamos diante de um desafio que não é novo, que não é recente, que não é de agora e que não é por causa da BNCC. O desafio é da conexão ou da reconexão. A conexão do indivíduo, o resgate da ideia do ser integral. Olha, vejam bem, a LDB de 96, a nossa Lei de Diretrizes e Bases, a nossa Carta Magna da Educação, ela já dizia que é indissociável o cuidar e o educar. Ou seja, por quê? Porque o indivíduo é indissociável, ele é um ser integral. E se nós queremos hoje falar tanto sobre socioemocional, na verdade a gente está resgatando a ideia do indivíduo conectado, do indivíduo inteiro, do indivíduo integral. Percebe? Então falar de socioemocional, será que é modismo? Será que é novidade? Ineditismo? Culpa da BNCC? Não, não é. De uma forma ou de outra, as escolas, a escola que você estudou, a escola que você trabalha, de alguma forma sempre teve algum movimento ligado às competências socioemocionais. Podiam até não chamar exatamente assim,
mas vários projetos desenvolvidos por professores pontualmente, por serviços de psicologia ou de orientação psicológica ou pedagógica, sempre de alguma forma tocaram nesses assuntos. Até mesmo quando a gente fazia na escola qualquer coisa sobre anti-bullying, para lidar com as crianças que de alguma forma eram perseguidas moralmente ou fisicamente, com as piadinhas ou os apelidos, por exemplo. Então, percebe? Que nós não estamos falando de um modismo, nós estamos falando de algo que de alguma forma teve presente, só que a gente precisa agora ser intencional. Intencional é pensar que existem vários formatos para poder lidar com isso. O que não podemos pensar é que não vamos lidar com isso. Olha, vejam só, não sei se você já ouviu falar, acho que já, sobre os 4 pilares da educação que a Unesco, em um relatório ainda na década de 90, promoveu. E esse relatório apresentou para a gente os 4 pilares. Vejam só, o primeiro deles é o aprender a conhecer. Vejam só, a ideia desse pilar é que ele foca na ideia de que eu tenho que ser capaz, ou deveria ser capaz, de aprender a conhecer sobre qualquer coisa. É a ideia do aprender a aprender, percebe? Se alguém é capaz de aprender sobre um determinado assunto, sobre um determinado acontecimento, sobre um determinado fenômeno, cara, se ele tem a técnica, se ele tem o caminho, se ele tem o jeito, se ele tem o manejo de uso de ferramentas, do uso de metodologias, ele não precisa necessariamente que alguém vá lá descarregar um monte de conhecimento para ele aprender sobre aquilo dali. Então, eis aí um desafio para nós professores, sermos capazes de ajudar os nossos alunos a aprender a conhecer sobre qualquer coisa. Então, não necessariamente que ele só vá conhecer ou que ele só vá aprender se eu for lá atribuir ou distribuir um monte de informações para que ele aprenda sobre aquilo dali. O segundo pilar, né, o valor que nos apresenta aí nesse relatório da Unesco é o aprender a fazer. Pois muito bem, se eu fui capaz de aprender a conhecer, aprender a saber sobre algo, a pergunta agora é o que eu faço com esse algo? Tá? Então eu vou ser capaz de fazer algo com isso? Ou a informação só vai servir para eu reproduzir uma resposta pronta e certa na prova? Aí é o grande desafio que a BNCC nos traz, que os nossos alunos sejam capazes de, então, o desenvolvimento de habilidades e competências. O terceiro pilar apresentado pelo esse relatório da Unesco é aprender a conviver. Olha só, a gente está chegando no ponto que é o objeto principal da nossa conversa hoje aqui. E o aprender a conviver tem a ideia do outro. Eu me coloco, mas permito que o outro também se coloque. Eu só serei eu na medida em que o outro for ele. Esse respeito, que respeita a diferença, que respeita a diversidade, precisa ser parte do desenvolvimento integral do aluno. Eu, professor, você, professor, precisamos lidar com essas questões. Quando a gente, por exemplo, faz um trabalho em grupo, quando a gente faz algum tipo de socialização para além da sala de aula, como aulas de campo, por exemplo, a gente vai permitir que esse indivíduo se coloque, mas deixando que o outro também se coloque, respeitando essa diferença, respeitando essa diversidade. E entender que o outro é tão capaz quanto eu sou de fazer contribuições, de fazer entregas, né? Fazer contribuições relevantes porque a gente está construindo juntos. E o último pilar é o aprender a ser. Isso tem a ver com o indivíduo, com as suas potencialidades, com as suas capacidades, né? Tem a ver com eu me conhecer, com eu saber sobre mim, minhas emoções, meus sentimentos, minhas limitações, minhas potencialidades, percebe? Então, quando a gente olha para esses 4 pilares, que foi a proposta desse relatório da Unesco, a gente pode dizer que fazer educação é focado nos 4 pilares. Então, se alguém pergunta para você, em essência, professor, o que você faz? Acho que a gente poderia ter medo de dizer, eu contribuo para que pessoas, alunos, meus alunos, aprendam a fazer, aprendam a conhecer, aprendam a fazer, aprendam a conviver e aprendam a ser. Essa é a essência do que a gente faz. Percebe que nessa roda desses 4 pilares, nós estamos fazendo uma reconexão do indivíduo, integrando, olhando e integrando ele como um ser único. Bom, dito isso, a gente pode então falar
de uma forma mais específica, sobre as competências socioemocionais. Inclusive embasadas, vejam só a BNCC, ela tem 10 competências gerais. 3 dessas 10 competências gerais, elas são focadas no desenvolvimento das competências socioemocionais. Não é à toa que ela organizou dessa forma. Precisamos dar tração no desenvolvimento dessas competências, ou seja, sermos intencionais. Vejam bem, a competência 8, ela fala sobre autoconhecimento e autocuidado. A ideia é que o indivíduo seja capaz de conhecer-se, compreender-se na diversidade humana e até apreciar-se. Acho essa parte belíssima. Apreciar-se. Por que não? A gente vê tanta gente de baixa autoestima, né? Esse desafio está sobre os adultos, sobre nós professores inclusive. E a gente precisa ajudar os indivíduos, nossos alunos, que estão lá na sala de aula no dia a dia, a apreciar-se. E para quê? Para cuidar de sua saúde física, emocional, reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Olha a próxima, competência 9. Competência 9 é autonomia. Adoro isso. Por sinal, a autonomia é uma palavra que aparece cerca de 80 vezes no texto oficial da BNCC. Por que será que isso acontece? Tem uma intencionalidade aí. A autonomia é a ideia de exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação. Para que isso? Fazer-se respeitar e promover o respeito ao outro, acolher e valorizar a diversidade sem preconceitos. Já a competência 10, vejam aí, empatia e cooperação. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação para a tomada de decisões segundo princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Tomada de decisões. Quantos dos nossos alunos estão sendo intencionalmente desenvolvidos a tomar decisões? Baseados em critérios, filtros que também têm a ver com ética, cidadania, valorização do outro. Porque se a gente pensa apenas na ideia do desenvolvimento cognitivo, ou seja, dos conteúdos focados aí, a gente vai ter gente capaz de mobilizar informações, mobilizar dados, mobilizar conhecimentos diversos, verdade, fazer uma série de provas, mas a questão aqui é como eles vão lidar com as pessoas do seu trabalho, do seu condomínio, da sua família. Como é que nós vamos medir empatia nesses alunos quando estiverem e já estão atuantes na sociedade? Como é que a gente vai lidar com a questão da honestidade, quando a gente vê tanto absurdo causado por pessoas corruptas no nosso país? Como que ele vai lidar com valores desse tipo? Por isso nós não podemos ficar no cognitivo, na ideia de conteúdo apenas. Bom, há quem faça a distinção entre competências cognitivas e competências não cognitivas. Eu não gosto desse termo porque tudo é cognitivo no final das contas. Lidar com as minhas emoções é uma ação cognitiva também. Quando eu não sou capaz de trazer o que eu sinto e de não perceber o que o outro sente à luz de uma certa razão, de interpretar isso como um dado, né, eu posso até estar sendo muito focado no emocional, mas não ser cognitivo, não. Passa pelo cognitivo ou pela ineficiência de lidar com o cognitivo. Então, eu prefiro dizer competências de uma forma geral, então as chamadas emocionais, as chamadas, talvez, eu prefiro dizer não emocionais do que não cognitivas, né? Mas é questão minha. Vários termos, vários artigos, você vai ver competências cognitivas e competências não cognitivas, ou ainda competências cognitivas e competências emocionais. Bom, a ideia é que enquanto as competências cognitivas, elas lidam com interpretar, refletir, pensar abstratamente, generalizar conhecimentos, tá? As competências emocionais vão lidar com questões como essa que a gente puxou da BNCC aqui: autonomia, empatia, cooperação, autoconhecimento. E aí, essas coisas não estão juntas, ou elas não podem estar juntas no meu trabalho de sala de aula, no meu planejar da minha aula, devem estar juntas. Sabe por quê? Porque as competências socioemocionais, podem ser aprendidas, praticadas
e também elas podem ser ensinadas. E é na medida que eu lido com essas coisas que eu estou até validando todos os conteúdos que eu levo para dentro da sala de aula. Porque outro dia eu ouvi alguém dizer assim, tá vendo esse negócio de BNCC? O que a gente vai fazer agora com esses conteúdos? Não é para dar agora aula de mais jeito nenhum sobre os conteúdos? Eu rasgo o livro didático? Como assim? Não tem mais que fazer prova? Não, nada disso. Os conteúdos não podem ser anulados ou esquecidos, mas eles são meios, e não é por causa da BNCC. Sempre foram. De alguma forma, o processo histórico escolar, ele corrompeu a ideia e a participação e a função do conteúdo. O conteúdo, ele é meio. O fim é o desenvolvimento de competência e habilidades. E é isso que a BNCC tenta resgatar e estrutura de uma forma belíssima, bastante aprimorada, eu diria até sofisticada. Vale a leitura. Comece pelas 10 competências gerais e no que tange às socioemocionais, foque nessas 3 últimas competências. A competência 8, a 9 e a 10. Vejam bem, competências mais valorizadas no mercado de trabalho. Você concorda comigo? Aí na sua tela deve aparecer que competências tais como flexibilidade, comunicar, liderar, estar sempre aprendendo, aptidão para resolver problemas, trabalhar em equipe, são competências valorizadas no mercado de trabalho. Você concorda comigo? Pensa bem. Num processo de entrevista, num processo para entrada em um emprego, em um trabalho, você acha que as empresas, de uma forma geral, estão valorizando essas competências? Bom, eu imagino que você respondeu sim, e eu também concordo com você. A pergunta aqui é, e a escola? Nossa sala de aula está desenvolvendo de forma intencional competências como essa? Pensa bem. Aqui talvez é capaz de que alguns professores respondam, ah, eu sim, mas será que são todos? Será que nós temos um programa na escola destinado a desenvolver tais competências? Bom, gente, é aí que a gente precisa descer um pouquinho mais no funil para discutir os impactos que isso causa. Os impactos no desenvolvimento das competências socioemocionais, eles vão passar pela aprendizagem, pelo desenvolvimento integral, na promoção de equidade e até na mudança cultural. Percebam o quão forte é a influência que você, professor, usando de forma intencional o desenvolvimento das competências socioemocionais pode causar na sua sala de aula. Deu para perceber quanto forte isso pode ser? Mas a pergunta aqui é, de quem é a responsabilidade? De quem, professor? De quem gestor? De quem pai? De quem família? De quem é a responsabilidade para ajudar os nossos alunos a desenvolver as competências socioemocionais? Aí é a hora em que eu sinto que nós de alguma forma estamos causando uma fissura nessa ideia. Porque, vejam bem, é possível seguir vários caminhos para implantar a ideia de competência socioemocional na sua escola, na sua sala de aula. Há escolas que pegam o caminho de institucionalizar o desenvolvimento dessas competências. Como isso? Criam uma aula. Abrem na grade uma aula que se chama competência socioemocional ou qualquer coisa semelhante, colocam um professor e uma vez por semana esse professor vai entrar em cada sala de aula para trabalhar competências socioemocionais. Bom, essa é uma linha que eu chamo aqui da institucionalização do socioemocional. Então você transforma isso num conteúdo, ainda que você trabalhe com projetos e tal, mas você coloca isso dentro da grade. Esse é o caminho que muitas escolas estão seguindo. Será que esse é o caminho mais eficiente? Pensa comigo. Se a ideia é desenvolver competência socioemocional, e quando a gente fala de socio, eu não estou falando só de mim. Estou falando do eu, do outro e do nós. Então, nós precisamos ampliar o espectro de quem lida e de quem participa de um processo de construção dessas habilidades e dessas competências. Ele precisa ser coletivo. E se é coletivo, ele precisa ser de todos nós. Ele não pode ser de um professor para uma turma. Ele não pode ser unilateral. Ele precisa ser coletivo, participativo, ele precisa ser diversificado. Nesse sentido, minha
crença e minha torcida é que as escolas optem por um caminho onde se instale não uma aula de competência socioemocional, mas um programa de competência socioemocional, onde toda a comunidade escolar é participante, toda a comunidade escolar é envolvida, é acolhida e cresce junto, percebe? Bom, nesse sentido, qual o papel do professor? Por onde o professor passa? Qual deve ser a ideia de atuação desse professor? Bom, eu tenho aqui alguns insights, tá? Primeiro eu particularmente considero, e quero levar você a essa reflexão, de encarar o professor como um doador de possibilidades. Por que doador de possibilidades? Pois veja bem, cada encontro desse professor em sala de aula, cada encontro com os seus alunos, quando ele trabalha um conteúdo, quando ele trabalha um projeto, quando ele chama os alunos a uma conversa, a uma reflexão, a repensar, a fazer releituras, até mesmo em processos avaliativos, ele está dando a esse aluno oportunidades. Ele está construindo com esse aluno oportunidade. Percebe isso? Oportunidade de se descobrir, oportunidade de entender, de se abrir para um novo, de trazer uma nova informação e um novo dado que pode fazer esse aluno ver de outra forma ou passar a ver o que ele nunca viu. Tudo isso eu quero resumir na ideia de doação de possibilidades. Então, professor, cada encontro que você tem com os seus, perceba, hoje eu vou doar mais possibilidades aos meus alunos. E essas possibilidades podem ser incríveis, diversas, como já citei aqui. Não é normativo, eu não vou doar conteúdo, eu não vou doar do meu saber. Percebe? Essa é uma forma que quebra a ideia do desenvolvimento do indivíduo de forma integral. Bom, o plano qual é? O plano é aproximar. E nesse sentido é muito daquilo que é a nossa crença aqui enquanto Agenda Edu. Nós acreditamos muito nessa proximidade, acreditamos muito na proximidade dos atores, de cada integrante da comunidade escolar. Por isso nós atuamos com a solução que é capaz de trazer para perto, de aproximar alunos, família e a escola. E que essa aproximação ela gere não só a ideia da própria comunicação, mas ela gere também o engajamento desses no processo e na jornada educacional. Com base nessa crença é que nós promovemos uma série de ações, tais como essa, aqui no webinar, promovemos uma série de outros conteúdos através do nosso blog Jornada Edu e promovemos a proximidade e o interesse dos nossos assessores de engajamento com a sua escola. Esse tipo de coisa que nós queremos ver acontecer também dentro da sua escola, continuamente. Você tendo ações intencionais de aproximação. Professor aproximar o aluno, a gestão aproximando o professor, aproximando a família daquilo que é o projeto da escola e do desenvolvimento dos alunos na sua integralidade. Então, o plano é esse. Então, o plano macro, vamos dizer assim. Nesse sentido, precisamos falar de formação inicial, professor, da sua formação. Se você é gestor, está me ouvindo aí, precisamos falar sobre formação da sua equipe gestor. Uma formação inicial que aqui talvez a gente se volta lá para os bancos da universidade, talvez alguém diga, tarde demais, já estou formado, estou atuando, não tem mais jeito. Claro que tem, mas antes de falar do depois, que é a tal formação continuada, preciso também falar sobre a formação inicial. Nesse sentido, o meu desafio aqui é que essa formação inicial ela promova uma aproximação dos cursos, da realidade das escolas. Então, se você tem alguma atuação em faculdade, é professor de faculdade, professor de universidade, ou ainda está na universidade, o que você pode fazer para contagiar, né, para influenciar esse tipo de coisa? Outra ideia da formação inicial que a gente precisa ver acontecer nos próximos anos no Brasil, integrar o tema socioemocional no currículo. Ele precisa ser parte do processo, não um negócio que a gente traz à parte. E ainda fomentar o estudo e pesquisa sobre as competências socioemocionais. Então esse estudo da ideia mais sociológica, né? Não só pela teoria da aprendizagem,
mas pedagogos precisam mergulhar mais nisso. Professores licenciados na sua formação inicial precisariam mergulhar mais dentro dessa perspectiva também. Bom, isso aqui é quase um parêntese que eu faço, né, para poder não perdermos a esperança de um futuro mais coerente na formação inicial dos nossos professores. Bom, e quanto à continuada? Que aí tem mais a ver com quem está dentro da escola, comigo, com você. Primeiro desafio aqui é atividades formativas periódicas, tá? Promovidas pela gestão, e a gente acredita muito nisso, de que não adianta a gente lidar com uma formação que seja muito esporádica, muito solta, muito sem intencionalidade. Então, no que tange as competências socioemocionais, atividades formativas periódicas, não para falar sobre apenas, mas para que nós possamos construir juntos como a gente leva isso para dentro do dia a dia da escola e como isso influencia o currículo da escola. Percebe? E aqui um parêntese, currículo não é o que está no índice do livro didático. Currículo é tudo o que nós fazemos como escola. Os projetos, os eventos, as feiras, tudo isso é currículo. Como as competências socioemocionais estão inseridas no seu currículo, ou ainda no seu projeto político-pedagógico. Outro ponto sobre formação continuada, vivências na escola. Que tal produzir vivências onde os professores possam se colocar, trazer as suas ideias, ou trazer os seus cases? Nesse sentido, vale dizer assim, tenta, testa, faz um protótipo, professor. Na sua próxima aula, que tal você mexer algo com os alunos e descobrir como o tema que você vai trabalhar pode ser também trabalhado junto com o desenvolvimento de uma competência socioemocional. Por exemplo, se eu vou trabalhar sobre percentual com o meu aluno na matemática, como eu posso linkar isso à tomada de decisões, que é uma competência socioemocional? Na hora que eu estou trabalhando o conteúdo, vou trabalhar com percentuais, com cálculo, juros simples, juro composto. Talvez eu vá falar sobre a ideia de investimento, poupança, que outros tipos de investimento existe. E aí eu vou alocar isso com, cara, que tipo de postura financeira ou de realidade financeira você gostaria de ter daqui a 10 anos? Que decisões você precisa tomar hoje que vão influenciar daqui a 10 anos? Então você começa a conversar sobre o impacto das decisões tomadas hoje, no amanhã, com base num conteúdo chamado percentual, porcentagem, que vai trabalhar juro simples e juro composto. Só para citar uma possibilidade. Nem sempre pode ser possível e nem sempre precisa ter essa intenção de uma aula com competência socioemocional. Não precisa ter toda a aula, não precisa ser tão focado assim, a gente não vai dar conta. Mas quem sabe uma vez por mês? Uma vez por mês, uma aula por mês diferente, onde eu quebro a hegemonia do eu falo, você escuta, da sala de aula organizada em cadeirinhas e filinhas, onde eu quebro a ideia do ambiente sacro, onde só um fala e todo mundo escuta. Que tal eu promover discussões, debates e dessa forma ter um ambiente diferenciado para isso? Outra ideia de formação continuada é a troca entre pares. Que tal? Troca de figurinhas. O que você tem feito na sua aula? O que você tem feito no seu planejamento? Aliás, deixa eu ver teu plano. Veja aqui meu plano. Outra ideia é convidar um colega, sempre que possível, para observar a sua aula, professor. Não só a coordenação pode observar a sua aula. Por que não um colega que você convida para observar e te dar um feedback no final? E você poder fazer o mesmo com ele. Isso pode potencializar e fazer nascer novas ideias, além de melhorar a qualidade da sua entrega na sala de aula. E o quarto ponto que quero deixar com vocês é a formação continuada, é a ideia da mentoria docente. Tá? Qual que é essa ideia da mentoria? É que eu, além de ter o meu coordenador ou coordenadora que busca melhorar e está interessado na melhoria do meu desempenho, eu também busco um mentor para me ajudar nesse processo, seja observando uma aula minha, seja me dando alguns feedbacks, me dando alguns insights, me dando algumas leituras. Eu estou trocando. A gente perde muito quando a gente não olha para os colegas, os pares, sem perceber que eles também são parte do meu processo de aperfeiçoamento e desenvolvimento.
tá? Bom, aí nós vamos para as práticas pedagógicas com intencionalidade. Quero aqui deixar algumas dicas para você, professor, usar na sua sala de aula, tá? Primeiro, estabelecimento de pactos de convivência. Que tal você fazer isso com as suas turmas? Que tal você fazer isso na sua sala de aula? De você construir com eles pactos sobre a convivência entre eles. Talvez cartazes que vão ser fixados na sala e tal. Lidar com as coisas. Quando surgir uma discordância, quando surgir uma opinião que não respeitou o outro, como lidar com esse tipo de coisa? Então, pactos de convivência. Isso você está estimulando também o desenvolvimento de competências socioemocionais no seu ambiente de aprendizagem. Segunda dica, organização de trabalhos colaborativos. A ideia de que ao fazer determinados trabalhos de rotina na sala de aula, não fazer isso de forma individualizada, mas atribua tarefas para eles. Talvez cada um, isso é muito legal, por exemplo, na educação infantil no Fundamental 1, quando você cria funções para cada um. Você vai ter o líder da lancheira, o líder da mochila, o líder dos livros, o líder das cadeiras, o líder dos brinquedos. O que você está fazendo isso? Você está atribuindo responsabilidades para eles, eles estão exercendo a liderança e estão contribuindo para o bem-estar e o ambiente da sala de aula. Que legal isso! Você pode aprimorar isso também pensando, guardados contextos diferentes, no Fundamental 2 e no Médio. Terceira dica, contextualização do conhecimento. Ok, trabalhamos um tema hoje. O desafio para vocês, turma, é na próxima aula me trazer como isso se adequa ao contexto em que você vive. Não o contexto que você viu na internet, na TV, mas o contexto que você vive. Fazemos uma discussão sobre isso no próximo encontro. Quarta dica, criação de espaço para reflexão e autoavaliação. Sempre que houver um processo avaliativo, tente buscar do aluno, além da sua própria avaliação, desenvolver nele a autoavaliação. Faça rodas de conversa breve, onde cada um possa dizer: eu acho que, dado o meu desempenho até aqui, eu mereço tal nota. Tal nota, tal nota. Vamos ver quão distante fica o que ele está achando sobre ele do que você, professor, avaliou, por exemplo, na prova ou em qualquer outro método que você realizou. Confrontar a ideia da autoavaliação com a outroavaliação. Quarta dica, quinta na verdade, conversas em sala de aula sobre a realidade do aluno. Converse. Abra espaços de grupo onde eles possam colocar sobre os desafios que eles têm enfrentado naquela semana. Como foi o fim de semana? Ou como foi a semana? Quão difícil foi lidar com as tarefas e atividades? Comece a permitir que as emoções surjam, que eles encontrem um espaço seguro para falar sobre si. As primeiras tentativas podem ser meio estranhas, sabe? Quando você está a primeira vez em um lugar, mas logo, logo você vai ver que os grupos vão começar a se soltar, a permitir que eles sejam eles. E por último, última dica, transversalidade nas disciplinas sempre que oportuno. E aí é um trabalho entre você e seus companheiros, professores, que é a ideia de como que a gente pode dar uma aula entre português e matemática, entre biologia e geografia, entre história e inglês, ou até mesmo juntando 3. Não dá para fazer isso toda semana, não dá para fazer isso talvez nem todo mês, mas em alguns projetos onde vocês se juntam e um determinado tema é tratado pela ótica das diversas áreas do conhecimento ou das diversas disciplinas, puxa, vai ser uma experiência fantástica para eles entenderem que conhecimento não é descompactado, fragmentado, mas que podem discutir isso numa perspectiva bem mais ampla. Bom, o que acontece na sua escola? Diante de tudo isso aqui proposto, de analisado, acho que temos aqui vários inputs e várias reflexões a serem feitas. Mas como isso acontece na sua escola? Isso acontece de forma centralizada? O processo deve ser em rede. Mas a rede pode ser centralizada, descentralizada ou até mesmo distribuída. A ideia da centralização é que todo mundo fique esperando um coordenador, um gestor, um diretor dizer como as coisas têm que acontecer, como tem que espalhar. A ideia do processo acontecer de forma descentralizada é que você cria vários núcleos, várias pessoas que disparam ações, reflexões que podem juntos construir algo belíssimo. Já é uma evolução formidável. Mas também pode ser a distribuída, onde todo mundo pode imputar novas ideias, pode ter a liberdade de fazer testes, de fazer protótipos, de testar,
de errar, de tentar de novo. O fato é que implantar um programa, uma cultura onde o socioemocional é valorizado dentro da escola, requer ações e participação de todos. O que não pode é todo mundo ficar esperando por alguém e esse alguém não vai dar conta de fazer isso de fato acontecer dentro da escola. Bom, se a gente fala de todo mundo sendo parte, a gente precisa falar de engajamento. Falar de engajamento é ficar se perguntando como eu engajo os meus alunos, como eu engajo todos num programa de desenvolvimento socioemocional. Quero fechar esse nosso encontro aqui desafiando você a lidar com 3 ações de engajamento: educação, estrutura e estímulo. Esses são os 3 S que são propostos inclusive em um livro da Marta Gabriel, quando ela fala sobre o mundo digital, ou a ideia do digital dentro da escola, né? E ela fala sobre engajamento, e ela diz o seguinte, que educação é aquele momento onde você transmite, constrói o conhecimento, o conceito, onde você valoriza algo e mostra o quanto que isso faz toda a diferença quando trazido para a nossa realidade. Ok, vamos pegar um exemplo sobre manter o ambiente limpo da nossa sala, da nossa escola. Nós queremos preservar que tudo aqui seja limpo, higienizado, bonito. Legal, eu ensino sobre isso, mostro os valores sobre isso, os diferenciais disso. Segundo momento é a estrutura. Se eu ensinei sobre isso, criei um clima e não coloco lixeiras espalhadas pela escola ou pela sala, como que os alunos vão ser capazes de executar? Percebe? Faltou estrutura. E depois um estímulo, que é a ideia de vamos valorizar cada prática realizada, reconhecendo os melhores, reconhecendo as melhores práticas, aqueles que se destacaram mais. Isso pode acontecer quando o assunto é desenvolver competências socioemocionais. Eu vou ministrar sobre o valor disso, eu vou ministrar sobre a importância disso, mas agora eu vou criar uma estrutura. Uma estrutura como, por exemplo, a ideia de ter na sala o combinado sobre as nossas ações enquanto grupo, enquanto equipe, quando determinadas coisas acontecerem aqui. Então eu criei uma estrutura, nós vamos caminhar desse jeito. Aqui nós respeitamos a opinião do outro. Na hora que a gente titula isso como um combinado, estou criando uma estrutura de ação. E o estímulo, nós vamos reconhecer as pessoas que estão buscando valorizar a opinião do outro a cada final de etapa, a cada final de semestre, por aí vai, por exemplo. Então, quer engajar os seus alunos, seja sobre o desenvolvimento de competências socioemocionais ou em qualquer outra ação que você está desenvolvendo em sala de aula, mostre o valor, mostre o conceito, dê estrutura, mostre um caminho, um trilho e estimule, reconhecendo e valorizando cada ação que está acontecendo. Isto posto, nós teremos então pessoas altamente engajadas no processo de desenvolvimento das competências socioemocionais. Nesse sentido, gente, eu quero dizer para vocês que, deixar para vocês dicas de leitura, uma dica só, na verdade. Tem um livro chamado Uma Questão de Caráter, do Paul Tolg, nem sei se a pronúncia é essa, Tolg. Mas o livro Uma Questão de Caráter, ele vai abordar uma ideia de que o melhor desempenho, e são pesquisas, o melhor desempenho do indivíduo no processo universitário, quando ele já está na universidade, não está diretamente ligado ao quanto ele foi capaz de aprender conteúdos durante a educação básica, mas está ligado a competências como otimismo, resiliência e socialização. Percebe? Existe muito mais na ideia de competências socioemocionais do que a gente é capaz de perceber de cara. E talvez a gente vai achar que é mais um trabalho, mais um conteúdo a ser dado. Por tudo que eu já falei aqui, a gente pode concluir que não. Não é. É um atributo que nós, professores, precisamos nos revestir dele, ser intencionais no trabalho das emoções e da ideia do social com os nossos alunos. Ok, chegamos ao limite da nossa transmissão e se me deixar eu fico falando aqui, a não sei até que hora, ainda bem que eu tenho uma produção aqui que me segura, porque senão eu vou ficar aqui sozinho. Ou não, talvez eu fique com algum de vocês que gostam também de continuar a conversa, né? Mas gente, super obrigado pela sua presença aqui, pela sua conexão, pelo tempo dedicado, parabéns por buscar informação e conteúdo para que você seja um melhor profissional da educação.
É assim que a gente se valoriza também. Nós não valorizamos só brigando por melhores salários ou condições. Nós nos valorizamos enquanto professor quando a gente busca novas formas de aperfeiçoamento e novos conhecimentos também, tá? Encerramos aqui agradecendo a todos os nossos parceiros, agradecendo a nossa equipe de produção e mais uma vez salientando que vocês devem nos seguir pelos canais no Instagram, @agendaedu, nosso blog jornadaedu.com e o nosso podcast no Spotify ou no SoundCloud. E a gente pode continuar a conversa diretamente também, você pode me acompanhar aí no Instagram, @jonesbrandão. Tenho o maior prazer de responder papos e conversas depois de momentos como esse, tá? Grande beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau, até o próximo webinar.